aqui juntos. Nós pedimos para que as tuas verdades, ó Deus, entrem na nossa alma, de forma que possa nos transformar, nos mudar, nos fazer novos homens, novas mulheres, parecidos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então perceba, querido, o Senhor tem uma obra transformadora na sua vida, transformadora aí na sua alma, que Ele começou a fazer e a operar. Então muitas vezes nós pensamos que Jesus, Ele morreu apenas para que nós fôssemos salvos do inferno. Fala para a pessoa do seu lado, isso é só o começo. Ser salvo do inferno é só o começo. Porque na verdade Jesus morreu não apenas para isso. Isso é o começo. Começo do quê? Na verdade Ele morreu para que, além de nós sermos salvos do inferno, nós pudéssemos nos parecer com Ele. Pudéssemos tê-lo como padrão, para que nós pudéssemos buscar nos parecer com Ele, sermos a imagem e semelhança dEle. Amém, meus irmãos? Então essa é uma forma que o Senhor usa para nos transformar, diante das situações, como eu estava falando, do casamento, do trabalho, da célula. São oportunidades, como o Ricardo falou, para que nós possamos responder da forma correta e sermos transformados e nos pareçamos mais com o Senhor de glória em glória. Para a pessoa do seu lado aí, fala para ela, você já está sendo transformado nesses 21 dias. Para quem tem uns líderes aí, fizeram 40 dias comigo, hoje nós estamos terminando 40 dias, nós começamos aí praticamente 20 dias antes, né? Mas eu quero incentivar você, líder. Eu vou continuar jejuando ainda essa semana pela conferência. Se você quiser continuar jejuando comigo, vamos embora. Amém? O Senhor vai fazer grandes coisas nessa conferência, em nome de Jesus. Então nós lemos, irmãos, no livro, né? Espero que você tenha lido, que você tenha se alimentado com isso, que o Senhor, Ele quer nos transformar. E é um fato que as nossas vidas, como o Adriano mesmo ministrou há 15 dias atrás, existem o quê? Nações, gigantes e cidades fortificadas. As fortalezas. Então, as nações são princípios errados. Os gigantes são princípios errados que nos dão prazer. E as cidades fortificadas são princípios errados que estão ali dentro da nossa vida, que nós temos ele como uma coisa super certa e não abrimos mão. Então, essas coisas precisam ser quebradas das nossas vidas. Mas como que elas vão ser quebradas? De que forma elas vão ser quebradas? De que forma elas vão ser vencidas para que nós não possamos voltar a ser o que nós éramos antes desses 21 dias? De que forma nós podemos continuar crescendo e avançando rumo a nos parecer com Cristo e não voltarmos a ser o André de antes? Fulano de tal de antes. Como nós vemos na palavra de Deus, muitos dos homens de Deus ali, quando foram chamados, os seus nomes mudaram. Por que os seus nomes mudaram? Porque eles se tornaram novas pessoas. Jacó se tornou quem? Israel, príncipe de Deus. Cefas se tornou quem? Pedro. Pedro se chamava Cefas, mas ele se tornou Pedro. Saulo foi transformado em Paulo. Sarai foi transformado em Sara. Então você vê várias transformações no decorrer da palavra de Deus, onde homens e mulheres tiveram a sua história mudada. Então, da mesma forma, nós estamos nesse processo de transformação, onde o nosso nome vai ser mudado, onde a nossa vida vai ser transformada. Mas nós temos que dar continuidade nisso. Amém, meus irmãos? Porque essa obra vai até o fim da nossa vida, de nos parecermos com Cristo, de glória em glória sermos transformados no casamento, no trabalho, na célula, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, como o Ricardo falou, e eu volto a reafirmar, é momento de você responder, é momento de você avançar, é momento de você aceitar a transformação, esse processo do Senhor te lapidar e te fazer uma pedra preciosa. Amém? Então nós vemos lá os gigantes, que são, aliás, as nações, que são princípios errados. E como nós mudamos esses princípios errados? Está aqui, Romanos 12:2. Não nos conformando com esse
século, mas sendo transformado, fala comigo, transformado, pela renovação da minha mente. Ou seja, sua mente tem que ser renovada pela verdade de Deus. A verdade de Deus que é Jesus. Para que nós possamos não voltar a sermos o que era antes. A nossa forma de pensar, ela precisa ser mudada. Nós temos que pensar como Deus pensa. Nós temos que olhar o nosso casamento como Deus vê. Você jovem solteiro que quer casar, olhe o seu futuro casamento como Deus vê o casamento. Você quer aprender a lidar com dinheiro, aprenda a lidar com dinheiro como Deus lidar com dinheiro. Você quer ser transformado nos seus relacionamentos, seja transformado e viva como Deus viveu nos seus relacionamentos. Então perceba, querido, perceba Deus agindo, porque senão voltamos a sermos o que era antes. O pastor Ricardo Guimarães, ele fala que sempre quando nós recebemos uma palavra, quando nós recebemos algo de Deus, é muito perigoso nós voltarmos para o piloto automático. Fala comigo, piloto automático. O que é o piloto automático? Você tem o hábito de conduzir cada situação daquele jeito, daquela forma e tal. Então, se você não mudar aqui, ter a sua mente renovada, o que vai acontecer? Você vai sempre voltar para o piloto automático. E ele estava contando isso. Que um dia ele estava viajando de avião, e estava passando por cima da cidade que ele nasceu. Aí ele chamou a aeromoça, falou, eu posso ir lá na cabine, porque eu queria orar pela minha cidade, né? Eu nasci nessa cidade aqui que nós estamos passando em cima e tal. E ela deixou, e ele foi lá e tudo, e ele começou a orar, e estava lá o piloto, o copiloto, e ele começou a orar, e ele fala que depois ele ficou curioso, porque eles estavam tomando café, conversando, ninguém assim segurando lá no, acho que é manche que chama, né, do avião e tal, né, e, não, eles conversando, batendo papo, e ele foi lá, ficou curioso, e ele falou pro piloto, como que é esse negócio, vocês estão aqui conversando e tal, e a gente está lá, mas como que funciona? Ele falou, olha, quando nós chegamos a uma determinada altitude, nós colocamos aqui no piloto automático, então se vem uma turbulência, vem alguma coisa para o avião subir, ou descer, ou sair um pouco da rota, o que o piloto automático faz? O piloto automático leva de volta para aquele lugar de início que deveria continuar. Então, da mesma forma, querido, nós temos que tomar cuidado para não ser assim na nossa alma, amém? Você mudou determinadas atitudes, determinados comportamentos, determinados pensamentos, mas eles agora precisam estar firmes em você, para que você possa ser alguém que permanece nessa transformação, que não volta lá para o piloto automático a ser o velho fulano de tal, porque esse processo vai durar por toda a nossa vida. Então nós vamos sendo renovados, nós vamos aprendendo conceitos novos, nós vamos sendo transformados, amém? Então uma forma de nós vencermos essas nações estranhas é como? Renovando a nossa mente com a palavra de Deus. Diga comigo, renovando a minha mente. Então quando eu renovo a minha mente, eu venço esses princípios errados. Mas e os gigantes? Porque os gigantes são aqueles princípios errados, mas princípios errados que me dão prazer. Podemos colocar aí, pecaminosos. Pecados que trazem uma certa sensação de bem-estar na nossa alma. Enquanto você está ali pecando, ou enquanto você está mentindo, ou enquanto você está agindo daquela determinada forma, às vezes, como o Ricardo deu o exemplo do pastor Wilson, tem um senso de justiça muito forte. Então aconteceu alguma coisa, você só se sente realizado quando você põe lá na mesa o seu senso de justiça. Porque senão você parece que você não está vivo. Então, são o quê? Hábitos que nós criamos, ruins, que trazem um bem-estar para nós. Já viu aquela história? Você está lá, a pessoa falou algo para você. E você fala, se eu não falasse isso para ela, parece que eu ia explodir. Parece que eu ia infartar. Parece que eu ia morrer.
Mas o que pode ser essa quase vontade de morte aí, de explodir? Do vulcão que entra em erupção? Normalmente é o senso de justiça falando. Né? Mais conhecido como o senso do Jorge Lafon. Você assistia Praça é Nossa? Né? A Vera Verão? Alguém falava alguma coisa para ela, o que a Vera Verão fazia? O quê? Né? O que é isso? É o senso de justiça. Você falou, agora você vai ter que me ouvir, fulano. Percebe? Então, são situações onde muitas vezes nos dão prazer. Quando falamos, quando agimos. Mas situações que não estamos agradando o Espírito Santo. E como eu falei no início, nós lemos lá em Romanos, no início do culto, não é algo que vai cooperar para a nossa transformação. Fala pessoal do lado, coopera com Deus, meu irmão. Nós lemos lá em Romanos que nós somos lavoura de Deus, cooperadores de Deus. Agora, se você não coopera, como que você vai ser transformado? Tem que cooperar. Então percebe que há princípios errados que trazem prazer para a nossa alma. E eles chamam-se gigantes. Nós damos o exemplo de gigantes. Então esses gigantes, eles precisam ser mortos. E quando eles são mortos, uma coluna precisa ser levantada. Fala comigo, uma coluna. E o que realmente é essa coluna? Essa coluna tem que ser algo que vai substituir aquele gigante. O gigante nos dava prazer. Então agora essa coluna tem que nos dar prazer. Mas prazer à maneira de Deus. A maneira que Deus tem prazer. Então talvez você mata lá um gigante, ou matou nesses 21 dias, você fala, agora eu preciso fazer algo que dá prazer. E você encontra algo que te dá prazer. Que se pareça com Deus. Às vezes o seu prazer era gastar. Você só sentia satisfeito quando você ia lá, comprava uma blusinha, uma rasteirinha. O que mais? O que tem mais de inha? Aí você sentia realizada ou realizado. E aí o que acontece? Então, você agora precisa fazer algo que te dá prazer em Deus. O que é esse algo que te dá prazer em Deus? Pode ser orar. Alguns sentem prazer quando oram, sai leve. Outros louvar o Senhor, outros orar em línguas. Outros pregar o Evangelho. Vou falar para você, os dias que eu mais me sinto realizado é quando eu estou pregando, dando aula ou fazendo discipulado. Eu volto para casa leve, contente, realizado. Tive prazer. Tenho prazer em ensinar. Posso resumir nisso. Percebe? Então isso me dá prazer. Então quando eu faço o que me dá prazer, eu estou ali matando o gigante, estabelecendo uma coluna na minha vida. Agora pergunto para a pessoa do seu lado, o que você faz para Deus que te dá prazer? Você tem que ter algo que você faz para Deus te dá prazer, porque aí você sempre vai ter aquele senso de satisfação, e o gigante não vai ficar te perturbando, porque você vai matar ele. Amém? Fala a pessoa do seu lado aí, mate o gigante. Às vezes é na leitura. Você pega um livro, você lê, você come ele, se alimenta dele. Às vezes é ouvindo uma palavra. Se você não sabe, tem um canal chama Chamados Tube. Você pode pôr lá no seu Google, Chamados Tube. Tem várias palavras, do pastor Aloísio, do pastor Marcelo, do pastor Wilson, das nossas conferências que passaram. Então várias palavras, talvez você tenha prazer nisso. Pega lá, baixa um monte de palavra, põe um pendrive lá no seu carro, na hora que você estiver no trânsito, está lá ouvindo palavra. Renovando sua mente, aproveita o trânsito, faz ele virar ao seu favor, amém? Então, talvez você tenha deleite nisso, então use isso. Use o que você tem de deleite em Deus, para edificar colunas na sua vida, amém? Mas e as fortalezas? E as cidades fortificadas, que são princípios que estão aqui arraigados, irmãos. Já estão enraizados nas nossas vidas.
e nos causam mal. Por quê? São princípios que não saem, eles estão ali estabelecidos. Então como que eu venço eles? Indo para a torre de vigia. Fala comigo, torre de vigia. Abra sua Bíblia, em Abacuque. Existe. Então olha a crise de Abacuque. Quando você abre aí sua Bíblia, me ouça. Olha a crise de Abacuque. Abacuque era um homem de Deus, um profeta de Deus. Mas qual que era a crise dele? Lá onde ele vivia, ele via os ímpios, aqueles que não andavam nos caminhos do Senhor, prosperando, crescendo, avançando. Preste atenção. E o povo de Deus sofrendo, sendo reprimido. E aí Abacuque entrou numa crise. Deixa eu te dar um exemplo aqui. A mesma coisa que você está trabalhando numa empresa, aí você serve a Deus. E tem lá um macumbeiro que serve ao capeta. Aí o macumbeiro que serve o capeta é promovido e você fica lá chupando o dedo. É mais ou menos isso que aconteceu com Abacuque. Aí, veja lá, Abacuque capítulo 1, verso 12. Olha o que diz lá. Veja que Abacuque é reverente a Deus. Ele sabe chegar da forma certa diante do Senhor. Mas olha lá, 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. A todos levanta inimigos com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifícios, a sua rede queima incenso, porque por elas enriqueceu a sua porção, gordura, a sua comida. A carne continuará por isso, esvaziando e matando sem piedade os povos. Amém? Então olha aí, ele está falando com Deus com todo respeito. Ele está falando, Senhor, você está vendo o que eles estão fazendo conosco? Prosperando, eles estão crescendo, nós estamos aqui, Senhor, à míngua, sendo oprimido. Olha para nós, Senhor. E olha o que ele fala lá no capítulo 2, verso 1. Por-me-ei na torre de vigia. Fala comigo, torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Amém, irmãos? Então olha lá, o que então é a torre de vigia? A torre de vigia são experiências que nós tivemos no passado, na qual nós podemos ver o Senhor agindo na nossa vida, nos abençoando. São experiências que vão trazer fé. Fala comigo, fé. Porque na palavra do Senhor diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então perceba que Abacuque fez isso. Ele falou, vou estar na torre de vigia, até o Senhor me responder. Ou seja, irmãos, pensa, essa guerra não é uma guerra contra carne e sangue, não. Fala pessoal do seu lado, a maior guerra que existe é na mente. É aqui. Ele estava elucubrando tudo isso aqui, ó. Por que esse ímpio está prosperando e eu não? O cara é filho do capeta, eu dou o dízimo e o cara prospera e eu não. E ele lá pensando, e ele pensando, e ele pensando, e ele ficando doido, eu vou desviar, eu vou para o mundo, eu vou... E aí ele foi questionar o Senhor.
E ele foi para onde? Para a torre de vigia. Trazer à memória o que dava esperança, o que renovava a fé dele, o que ia trazer renovo para a fé daquele homem. Então, e muitas vezes nas nossas vidas, meus irmãos, nós vamos ter que ir para a torre de vigia. Torre de vigia para relembrar. Puxa, nesse momento o Senhor me abençoou. Já passei. Talvez você está passando por uma dificuldade financeira também e fica pensando, puxa vida, olha lá, me prospera eu não. Aí lá na torre de vigia Deus vai falar para você, filho, mas olha quantas vezes eu te abençoei. Você acha que eu vou te deixar na mão? Percebe? Talvez outra situação, no casamento, não sei. E aí Deus vem na torre de vigia, Ele fala com você, e você lembra de coisas que você passou até aqui, e que te fizeram bem, e que Deus te abençoou, amém? Então perceba, que a torre de vigia é para nós lembrarmos de experiências que vão trazer fé para as nossas vidas, mas muitas vezes ao invés de irmos para a torre de vigia, o que a gente faz? O que o ser humano normalmente faz? Ele já pensa no pior, não é verdade? Já pensa no pior e começa a dar munição para o inimigo. Não, porque pode acontecer isso, ai meu Deus do céu, eu vou perder minha casa, aí minha mulher também não vai me querer mais, porque ela não quer alguém que vai morar embaixo da ponte, aí ela vai me abandonar. Aí meus filhos também, eles não vão me querer, porque quem quer um pai fracassado? Aí você começa a dar só munição para o inimigo. Percebe, sim ou não? Você começa a dar munição para o inimigo. Ao invés de você ir para a torre de vigia, pensar no que vai te trazer fé, no que vai te trazer esperança, aí você pensa no quê? Em bobagem, em coisa ruim, nas experiências de frustração. Ao invés de você pensar naquilo que vai te fazer bem, você pensa naquilo que vai trazer frustração, naquilo que traz vergonha, naquilo que te trouxe humilhação. Quando na verdade, esse é o momento de você pensar, trazer à memória coisas que te fizeram bem sucedido. Amém? E trouxeram para você novas ações. Então entenda, querido, que são oportunidades para que você cresça, para que você avance. Então permita ir para a torre de vigia e deixar que essa esperança brote no seu coração e brote na sua vida. Amém? Então olha lá em Abacuque 2:2, o que o Senhor falou para Abacuque? O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passar correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, olha o que fala lá no versículo 4, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Ou seja, o que o Senhor está falando para Abacuque? Abacuque, não se preocupe, eles estão lá, eles podem até estar prosperando, mas qual que é o final deles? O Senhor falou aqui que não encontrou nada reto, mas você que é justo, você vive pela fé. Ou seja, você não está vivendo essa vida para ser rico, Abacuque. Você está vivendo essa vida preocupado com a eternidade. Esse é o seu princípio. Não é aquele princípio lá de enriquecer. Que é um fato que o diabo cria fortalezas, irmãos. Você vê aí. Basta você ligar a televisão. Basta você assistir a novela das 8. Ainda bem. Isso que eu ia falar, aleluia! Aí você liga lá na novela das 8, ou qualquer coisa da televisão, qual que é o sinônimo de felicidade? O cara, ele tem que ter dinheiro, ele tem que ter uma bela de uma casa, ele também tem que ter uma outra casa na praia, ele tem que ter uma outra casa no campo, e ele também tem que ter um jatinho para ele ir na casa do campo. Mas ele também tem que ter uma mulher jararaca numa casa, uma jararaca na outra, né? Mais ou menos assim. Então, aí você cria na sua cabeça um estereótipo de felicidade. Percebe? Sim ou não? Você cria na sua cabeça um estereótipo de felicidade, que a felicidade tem que ser igual
aquele estereótipo que você viu lá na televisão, ou na internet, ou na revista, que você vê por aí fora. Percebe? Então, isso são fortalezas que são criadas. Então, quando você vai lá para a torre de vigia, Deus vai te mostrar o que de fato é o fundamento. Deus vai te mostrar que de fato Ele está com você. Ele vai te mostrar experiências que você viveu para que a sua fé possa crescer e avançar. Amém, meus irmãos? Vocês estão me entendendo? Amém? Perceba que Abacuque foi lá e teve uma experiência com Deus. O Senhor abençoou a vida dele e o Senhor fez com que ele crescesse. Então, perceba. E como que nós vencemos essas coisas sem que sejam criadas fortalezas em nós? Qual que é a arma que nós temos que destrói toda esse material mundano diabólico? Fala para a pessoa do seu lado, o perdão. O perdão é a arma que alimenta a nossa alma, que nos abençoa, para que essas grandes fortalezas não sejam criadas, para que esses gigantes não voltem a viver. Amém? Fala, pessoa que está do seu lado, a sua arma é o perdão. Quando não existe o perdão, e nós fomos reprovados naquela situação, e permitimos que diante daquela situação fosse criada uma mágoa, um ressentimento, e aí veio uma nação estranha, que se torna um gigante, e depois se torna uma fortaleza, é aquela mágoa que vai entrando, porque faltou o perdão logo naquele momento, e aí uma fortaleza foi criada, e aí agora tem gigante lá, mas nós destruímos em nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? E as outras que Deus vai mostrar no decorrer da nossa vida vão ser destruídas também, nós vamos sendo transformados, amém? Mas quando nós somos reprovados, isso começa, naquela área, é como se acontecesse uma paralisia infantil. Então o pastor Wilson mesmo fala que ele teve uma irmã, que teve paralisia infantil, eu também já conheci pessoas, já tivemos irmãos, na época da igreja da Lapa e na multiplicação foram para outra igreja, tinha tido paralisia infantil. Então, tinha um irmão lá que a perna dele, uma perna era bem mais fina do que a outra, né? Era como se fosse uma perna de criança, uma perna fraca. Então, quando ele ia andar, ele manquejava e tudo, porque ele teve aquela deficiência que, naquela idade, fez com que a perna dele permanecesse do jeito que estava, ou crescesse um pouco, e não crescesse tanta musculatura, a força, como a perna de um adulto. Então, naquele momento que nós damos a resposta errada, entrou na nossa vida o que? A paralisia. E naquela área, nós ficamos paralisados. Aí nós podemos crescer em várias outras áreas, como o pastor Wilson escreveu no livro. Talvez cresceu, casou, cresceu financeiramente, cresceu, teve filhos, foi crescendo na igreja, mas ele se tornou alguém quando ele foi frustrado lá no judô dele lá, e agora, porque ele se frustrou com aquele professor, ele se relacionava com as pessoas numa base, a base do perfeccionismo. A pessoa tem que ser perfeita para se relacionar comigo. Se alguém não era perfeito com ele, não agia da forma correta com ele, ele cortava aquela pessoa do relacionamento dele. Por quê? Porque agora a base dele é o quê? O perfeccionismo. Porque naquela área ele se tornou uma criança de 7 anos, quando ele foi frustrado lá naquele dia no judô. Então naquela área ele parou. Em outras áreas ele tinha 50 anos, ele foi amadurecendo. 50 anos ele tem hoje, né? Mas ele foi amadurecendo. Mas nas outras não. Naquela área ele ficou com paralisia. Ficou ali parado, como o Ricardo falou, até que ele pudesse resolver aquela situação. Até que pudesse acontecer algo parecido com aquilo e ele desse a resposta correta diante daquela situação. Então, sabe quando acontece na sua vida assim, tipo, parece que eu já vi esse filme? É porque provavelmente você foi reprovado numa situação anterior.
E agora Deus está permitindo para que você possa crescer. Amém? Então, a pastora Luísa até fala que, eu creio muito nisso, que a nossa vida é como se fosse uma espiral, né? Mas nós vamos subindo e vamos crescendo. Às vezes nós nos vemos em uma situação parecida, só que precisa de outro nível de fé, de outro nível de maturidade e tal. Mas quando você se enxerga da mesma forma, na mesma situação, é claramente, querido, você foi reprovado e agora é a hora de você responder de uma forma diferente. Amém? Amém? Para que aquela paralisia possa ser curada, aquela cidade fortificada possa ser destruída e você possa vencer. É igual o Ricardo falou lá. Então, o pastor Wilson foi machucado lá com 7 anos do judô, e um dia lá no aeroporto, uma mulher fez a mesma coisa com ele. Um papelão na frente de um monte de gente. E gritou com ele, xingou ele. E ele falou que quando ele levantou o dedo para falar coisa para aquela mulher, Deus falou, agora é o seu teste. Responda da forma certa. E aí ele se calou. E aí se calou, aí ele ouviu mais ainda, né? E a mulher falou, e falou, e falou. Foi parecido esses dias com o Reinaldo, né? Até brinquei com ele, falei, deixa pra lá. Ele pôs o carro pegando um pouquinho da garagem de uma pessoa ali na Lapa. E quando ele entrou no carro, o cara começou a xingar e xingar. Aí ele pediu perdão. Aí quando ele pediu perdão, o cara, mas você é um bunda mole mesmo. Tá vendo? Não sei o quê. Mas o cara não saía do portão da casa dele, né? É terrível. Então, são situações, que é o que aconteceu lá com o pastor Wilson. Ele teve que dar resposta. E depois ele encontrou ainda, e ele foi sair para tomar, falou, deixa eu tomar uma água. Chegou lá no café, quem que estava lá? A mulher. E aí Deus falou para ele, pede perdão para ela. E na hora que ele foi pedir perdão, aí aquela mulher contou a história. Falou, não, desculpa, eu estourei com você, foi porque quando você falou que era perigoso ter um acidente, porque estava chovendo muito, um monte de gente da minha família morreu de acidente, eu achei que eu ia morrer também. Naquela hora eu surtei. Então pensa, naquele momento ele foi curado daquela paralisia que ele teve lá com 7 anos de idade, paralisia aqui na alma, os irmãos estão entendendo, amém? Porque naquela área ele estava travado, então ele foi curado. Então perceba, querido, que há áreas das nossas vidas que precisam ser transformadas, e se nós não nos posicionarmos diante dessas situações, nós nunca vamos mudar. Tem coisa que parece muito idiota, eu vou falar para você, você vai rir. Mas esse jejum, eu tenho conversado tanto com a minha esposa, tem sido tão bom. Ontem de manhã nós estávamos na reunião com os pastores, e o pastor Keller falou, cada um agora vai reunir com a sua esposa, vai ter um tempo para compartilhar aquilo que Deus está falando no jejum e tal. Eu olhei para a cara dela e só ri, né? Porque praticamente todos os dias nós temos conversado sobre jejum, sobre o que Deus tem falado comigo, com ela, de nós mesmos, o quanto nós precisamos mudar, né? Mas a gente também identifica coisas que acabaram mudando. Irmãos, eu era tão tímido que eu tinha vergonha de comer em algum lugar sozinho. Eu fiquei pensando nisso. Você acredita? Eu tinha vergonha de sentar em um lugar para comer sozinho. Não sei se você já teve isso, esse nível de timidez. Você está na rua, mas você está com fome, mas você fala, não vou sentar para comer sozinho, só sente se tiver alguém comigo. Vai que fica um alface ao dente depois e ninguém me fala. Eu era preso nisso. Mas hoje você sabe que às vezes eu até gosto de fazer isso. Porque às vezes eu estou lá comendo sozinho em algum lugar, eu fico pensando, eu tenho ideias, às vezes Deus fala comigo, sério. Então eu falo para você, eu tive que ser curado. Quando eu me converti, aquela vergonha, aquela timidez, teve que sair de mim. Teve que ir embora. Amém? Eu lembrei de outra situação hoje, quando eu ia vir pregar. Quando eu tinha 9 anos, eu tirei um D na escola. Eu nunca tinha tirado um D. Eu tirei um D em ciências.
Mas meu pai ficou tão bravo, eu nunca apanhei, mas meu pai ficou tão bravo, que aquilo me marcou, aqui dentro da minha alma. E agora, o que aconteceu comigo? Eu me tornei um escravo que agora vivi em função de querer agradar meu pai para nunca mais vê-lo bravo da forma que eu vi quando eu tirei aquele D na escola. Então agora eu tenho que sempre o agradar, mas é errado você tirar nota vermelha, viu, jovem? Mas aquilo aconteceu comigo de uma tal forma que eu nunca tinha parado para pensar. E aí eu me tornei alguém que no decorrer da minha vida, as amizades que eu tinha, eu queria sempre agradar a pessoa. E em função de sempre agradar, eu sempre dizia sim. Me empresta dinheiro? Sim. Faz isso? Sim. Me ajuda nisso? Sim. Sem pesar na balança. E um dia, quando eu me converti, esse amigo que me trouxe para a igreja, o pai dele era pastor, o pai dele é pastor. E um dia eu estava na casa deles, e o pai dele falou assim, eu vou no mercado comprar algumas coisas, vamos comigo, André? E eu falei, sim. E aí no mercado ele teve uma conversa comigo, aquele pastor. Ele falou assim, do jeito que você é amigo do meu filho, eu não quero mais que você seja. Ele falou, sabe por quê? Eu percebi que você é alguém que não sabe falar não. E muitas vezes na nossa vida, André, nós vamos ter que falar não para as pessoas. E você só sabe falar sim. Por conta daquilo que aconteceu lá atrás, foi passando a minha vida, eu tinha 9 anos. No dia que eu tive essa conversa com o pastor, eu tinha 18, 19 anos. Passaram quase 10 anos. E aí, ele falou, você tem que aprender a falar não. Porque muitas vezes o não vai ser ruim para você, mas vai ser bom para as pessoas. Se você for amigo do meu filho desse jeito, vai ser bom. Se você só falar assim para ele, eu não quero nem que você seja amigo dele. Percebe, irmãos? E aí eu comecei a perceber o quanto eu precisava mudar, que a minha vida não era em função de agradar as pessoas. Amém? Que a minha vida deveria ser uma vida cristã que tivesse os princípios de Deus, não quebrar esses princípios para agradar os outros. Então, da mesma forma, querido, né? Até no meu casamento, nesse jejum, Deus mostrou coisas, falou, você precisa mudar nisso. Foi tão claro para mim que eu até chamei minha esposa e conversei. Eu falei, olha, preciso mudar nisso. Você sabe por que eu sou assim? Por causa disso, disso e disso. Então eu falo para você, querido, Deus nesses dias vai te mostrar, ou já tem te mostrado em nome de Jesus, amém? Coisas na qual você precisa vencer, para que você tenha novas atitudes. Então até falei para os irmãos que, no último retiro aí que nós tivemos de pastores, Deus falou comigo, falou, você não precisa querer ficar me agradando, porque é pela graça que você caminha comigo. Você ficou os seus dias querendo agradar. Aí você sabe que eu até aprendi a falar não para o meu pai. Em determinadas situações. Ah, não, isso não dá. Não, essa hora não dá para fazer. Agora não dá, agora eu tenho um compromisso. Porque se fosse antes eu não saberia falar não. Então a coisa mudou. Amém? E aí os testes diante das situações vieram. Vieram para que eu pudesse responder da forma correta. Então aí porque eu tive que aprender, aí na hora do culto, às vezes meu pai chegava em casa, aí eu tinha que falar, daqui a pouco eu vou pro culto. Tive que aprender a falar não para ele. A viver uma vida sem ser em função de agradá-lo. Amém? Claro que nós temos que honrar pai e mãe, amém, irmãos? Não estou falando para você desonrar, mas estou falando para você ter princípios
da palavra de Deus que podem ser inquebráveis na sua vida, em função de agradar os outros. Não pode. Amém? Os irmãos estão me compreendendo? Então perceba que quando nós permitimos o Senhor trabalhar, nós mudamos. Amém? Com perdão, com esse desejo de transformação, quando Deus te mostra situações, e aí você vai agir de forma diferente e vai dar a resposta correta. E qual normalmente é a resposta correta? A resposta que tem a ver com Jesus. É por isso que nós temos que admirar Jesus, amém? Fala a pessoa do seu lado aí, admire Jesus. Quanto mais você admirar Jesus, mais você vai querer se parecer com Ele. E quanto mais você querer se parecer com Ele, mais você vai ter a resposta correta diante de cada situação. Mais você vai ser transformado. Mais você vai lidar em cada situação e vai fazer o que Jesus faria. Amém? Aí no seu casamento você vai agir como Jesus agiria. Com o seu dinheiro você vai agir como Jesus agiria. Com o seu líder você vai agir como Jesus agiria. Com o seu discípulo você vai agir como Jesus agiria. Percebe? Porque você o admira. Então você quer ter as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos que ele. Amém? Então isso é importante para nós. Por isso que lá em 1 Pedro, abra sua Bíblia em 1 Pedro 2, verso 9. 1 Pedro 2, 9. Olha o que diz lá. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Então, ele te chamou para proclamar as virtudes. Fala comigo, virtudes. As virtudes de Deus. Para se parecer com ele. Para ter a virtude dele, para ter o caráter dele, para ter as ações dele, as atitudes dele. Amém? É por isso que nós temos que admirar o Senhor. Para nós finalizarmos, vai lá para 1 Coríntios 3. Coríntios 3. Verso 10. Coríntios 3, 10. Olha o quanto essa passagem é importante e o quanto nós vamos nos atentar para sermos transformados. Porque isso daqui tem a ver com a edificação da obra de Deus, mas isso daqui também tem a ver com a edificação da nossa alma. Um dia nós vamos chegar diante de Deus. É o que eu falei, lá no céu não vai ter emprego para você trabalhar, lá no céu não vai ter enfermo para você orar e ele ser curado, lá no céu não vai ter célula para você liderar. Mas lá no céu você tem que ter uma alma transformada, amém? É isso que vai contar lá. O quanto você foi transformado. É por isso que a palavra de Deus diz que as portas da Nova Jerusalém, elas são de pérolas. Pérola significa transformação. Transformação. Fala comigo, transformação. Olha o que diz lá, 1 Coríntios 3,10. Segundo a graça que me foi dada, lancei fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, você se converteu a Jesus Cristo, e agora você lançou um fundamento na sua vida, mas agora tem que começar uma construção na sua alma. Olha lá no versículo 12. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento com ouro, prata e pedra preciosa, madeira, feno ou palha, pergunta para a pessoa do seu lado aí, você está construindo com o quê, meu irmão?
Madeira, feno e palha? Ou ouro, prata e pedra preciosa? Sua alma. Olha lá. Preste atenção. 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Ele chamando a equipe de louvor aqui. O dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, na qual seja a obra que cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém sobre o que o fundamento edificou, esse receberá galardão. Fala comigo, galardão. Galardão é recompensa, por isso você precisa fazer o curso de maturidade. Na última matéria nós falamos sobre isso. Se a obra de alguém queimar, fala comigo, queimar. O que queima aqui do que nós falamos? Madeira, feno e palha. Queima facinho, queima ou não queima? Ouro, prata e pedra preciosa, atualmente, pedra preciosa não derrete. Mas ouro e prata tem que ser uma temperatura elevadíssima. Mas mesmo quando vem uma temperatura elevadíssima sobre o ouro e sobre a prata, o que acontece com eles? Ele fica cada vez mais puro. Cada vez mais as impurezas dele vão se queimar e ele vai ficar cada vez mais puro. Cada vez melhor quando ele passa pelo fogo. Olha o que diz lá no versículo 15. Então, se a obra de alguém se queimar, este sofrerá dano. Diga comigo, dano. Mas o mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Ou seja, meu querido, você quer ser salvo e ser alguém vencedor? Ou você quer ser salvo e ser alguém que salvo, mas sofre o dano? Você tem duas escolhas. Que em nome de Jesus você vai ser salvo, amém? Você já aceitou o Senhor Jesus. Mas na hora que passar pelo fogo, pode ser que queime tudo. E aí fala o quê? Você vai ser salvo, você não vai para o inferno. Mas você vai ter dano. Normalmente esse dano tem a ver com não reinar com Cristo. Porque aqueles na qual vão ser aprovados, a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que eles vão receber cidades para governar. Pergunto para a pessoa do seu lado, você quer ser um vencedor? Ou quer ser salvo e sofrer o dano? Escolha. Mas aonde é essa escolha? É nessa única vida que você tem para viver, meu irmão. Só tem uma vida para ser transformado. Uma vida. Vamos ficar de pé, amém, meus irmãos? Vamos ser renovados pelo Senhor, meus irmãos. Tempo de você se colocar diante do Senhor e falar, Senhor, presta atenção, não conversa não. Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero continuar nesse processo. É lógico que nesse jejum, nesses 21 dias, o Senhor mostrou coisas para você, amém? Quantos aqui o Senhor mostrou coisas que você precisa ser transformado? Amém, glória a Deus. Mas eu creio que esse jejum também foi para que nós saíssemos dele com uma sensibilidade espiritual. Uma sensibilidade para que pudéssemos perceber, uma percepção maior, né? Que tivéssemos percepção de coisas na qual precisamos ser transformados.
Como eu estava falando para minha esposa esses dias, nossa, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar nisso. Como eu tenho enxergado, irmãos. O dia que eu falo, miserável que eu sou, preciso mudar, ser transformado. Por isso que o apóstolo Paulo fala que ele se considerava o pior dos homens. Quanto mais perto do Senhor você chegar, mais luzes vão se acender e mais você vai poder se ver. Mas você vai ver sua debilidade, querido. Mas você vai ver sua fraqueza. Mas você vai se enxergar, vai enxergar sua alma, vai enxergar as suas atitudes. Feche os seus olhos. Oh, Espírito de Deus. Fala para o Senhor que você quer continuar nesse processo, querida. Fala para o Senhor que você quer ser mudado nesses dias, que você quer ser transformado. Fala para ele, fala, Senhor, continua a tua obra na minha vida. Continua revelando meu coração. Fala para ele. Continua revelando quem realmente eu sou, Senhor. Se quiser cantando baixinho, pode ir cantando. Fala para ele, querido. Para ele te revelar quem realmente você é. Para ele te mostrando, para que você possa ser transformado. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser vir aqui na frente, mas se colocar diante do Senhor. Mas, Senhor, esses 21 dias estão terminando, Senhor. Mas continua um processo, porque eu quero me parecer com o Senhor. Porque eu quero ser mudado, quero ser conformado. Ser conforme o Senhor, entrar na forma de Cristo. Pensar como Cristo pensa. Agir como Cristo age. Oh, Espírito! Vem nos moldar. Vem nos transformar, ó Deus. Vem nos curar. Ó Deus. Xarabababababaxê. Vem, Espírito Santo. Nós queremos dar liberdade para o Senhor vir agir em nós. Vem agir em nós, ó Deus. Vem agir em nós. Abre os nossos olhos, ó Deus. Que nós possamos nos enxergar diante de cada situação. Que nós possamos nos enxergar diante de cada momento de resposta. De cada momento de resposta, ó Pai.